Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Celina em Canadá. Eu sou o Francisco da 3RA. Na verdade, a gente está fazendo uma participação especial hoje, né, sobre o programa rural. Certo? Eu vou deixar porque vou ter horas aqui que vai misturar o assunto imigração, né, com a Celina da IME Canadá, e a gente vai cuidar também vou explicar um pouco mais essa parte de empregabilidade, também de estudos, né, pela parte da 3RA Intercâmbio, que pode ajudar vocês nessa necessidade de estudar, se você tiver vontade de participar desse programa rural, né, Celina? Perfeito, vamos lá. Como vai funcionar o programa, né? As instruções foram passadas agora no dia 15 de novembro, existe uma lista, na verdade, de comunidades que já foram pré-aprovados, porém somente 3 estão com o site pronto, infelizmente somente 2 deles com as informações que a gente vai passar para vocês, tá? Então hoje a gente vai falar especificamente a Autônoma, que fica em Manitoba, nós vamos falar de Sault Marie em Ontário, e Thunder Bay, que está com o site pronto, porém sem maiores informações ainda, infelizmente. Então é fresquinho, uma coisa fresquinha aqui, né? Tá? Pessoal, vai mandando suas dúvidas, a gente vai tirando, tá? Então eu acho que o meu inicial é explicar um pouco sobre como vai funcionar o programa e quem vai poder aplicar, ok? A pessoa pode estar tanto fora do Canadá quanto dentro do Canadá para que vocês possam aplicar. O que é importante saber? Além de você se qualificar no programa, né, com os pré-requisitos do governo federal, vai ser preciso também você conseguir cumprir com os pré-requisitos da comunidade. E cada comunidade, na verdade, vai ter sua própria regra, vão ser pontuação diferente para alguns, outros nem sei se vai ter pontuação ou não, então vai ser comunidade por comunidade, tá? É por isso até que a gente não pode falar tanto de todas hoje, sim, né, Celina? Porque não estão abertos, né? A gente ainda não sabe, a verdade é essa, né? Então, eu analisei minha parte, a Celina analisou a parte dela, então as que estão prontas e a gente vai conversar aqui com vocês hoje. É um programa piloto, tá? Ele vai ter duração de 5 anos inicialmente, né? Eu acho que é para ver como que vai funcionar realmente. Bastante tempo, né? Exatamente. E a gente analisou também a população de cada comunidade, né? Então tem comunidade bem pequenininha e tem comunidades bem maiores, né? Bem maiores é muita coisa, mas tem comunidades maiores. Exatamente. A primeira parte, então, vai ser a parte federal, tá? O que vai ser preciso para você poder participar? Número 1, você vai ter que ter 1 ano de experiência de trabalho no NOC, ou 0, ou A, ou B, inclusive C ou D, tá? 1 ano nos últimos 3 anos, tá? Então, isso é um requerimento que você precisa ter. Experiência no Brasil? Então, qualquer lugar, né? Precisa ser, então, 12 meses consecutivos de experiência, não precisa ser no mesmo empregador, porém precisa ser feito de forma remunerada. E uma coisa que eu tenho que trazer atenção, a experiência de trabalho como self-employed não vai contar para esse programa, tá? Então, diferente de outros programas de residência permanente, nesse programa especificamente rural, o self-employed não conta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma lista desses trabalhos que a pessoa tem que ter 12 meses? Não, ele é no NOC, 0, A, B, C, D. Mas não tem um específico? Não diz especificamente. Nós temos uma lista de ocupações em demanda. Porém, tá lá depois, as províncias, eles colocam, na verdade, em prioridade o que a província, o que a comunidade deseja, ok? Então, inicialmente, na parte federal, você comprova 1 ano de experiência de trabalho dos últimos 3 anos. Lembrando, self-employed não vale, tá? Agora entra a questão, né? O que a 3RA consegue ajudar. Caso a pessoa não tenha essa experiência de trabalho de 1 ano, o fato de ter formação naquela comunidade, tá? Já é um dos pré-requisitos. Então, elimina a necessidade de experiência. Tem que ser uma formação mínima de 2 anos, né? Isso seria nem mestrado, não tem tempo. Exatamente. Né? Formação de 2 anos, feita de forma full-time em uma instituição pública, tá? E o que é importante lembrar? Você tem que dar entrada, né? Junto com a comunidade, no processo de residência permanente, no máximo até 18 meses da data que você recebeu sua graduação. Então, assim, se graduou, já começa a pensar nesse plano. Vale a mesma coisa, Celina? Uma graduação de 2 anos no Canadá ou uma experiência de 1 ano, seja no NOC-0B, seja lá onde for? Não importa. Tá legal. 2 anos naquela comunidade. Bem importante isso, tá? Então, gente, por exemplo, como falamos, Thunder Bay é uma comunidade que está na lista. Então, tem que ter a formação em alguma instituição de Thunder Bay. Não vai servir numa cidade vizinha, não. Tá? Então, isso é bem importante para vocês alinharem, tá? Um outro ponto que é importante é ter
pelo menos uma equivalência de high school para você se enquadrar nesse programa, tá? Então, vai ser mandatório que você faça equivalência de diploma, né, através dos órgãos reconhecidos e vale por 5 anos essa equivalência de diploma. Então, você precisa ter para comprovar que você tenha pelo menos um high school, caso você não tenha feito high school aqui no Canadá. Para quem for formado aqui no Canadá, né, ou nas comunidades, não vai haver a necessidade de fazer equivalência. Mas lembrando, para que não precise provar experiência, a formação tem que ser naquela comunidade, tá? É diferente, tá, de ter uma equivalência, não precisar apresentar equivalência porque se formou no Canadá, do que o requisito do aluno internacional na comunidade, tá? O que mais? É a questão também da proficiência de inglês. A proficiência de inglês ela vai ser equivalente ao NOC que você está aplicando. Então, para quem está no NOC, eu vou passar exatamente, tá? Para quem está, por exemplo, no NOC 0 ou A, proficiência de inglês vai ser um CLB 7, né? Para quem está no NOC B, vai ser 6. Para quem está no NOC... Então, vai descendo de acordo com o NOC que você vai estar aplicando. 0A, NOC 0 ou A, CLB 6. NOC B, CLB 5. NOC C e D, CLB 4. Pessoal, para vocês terem uma ideia, para quem não tem dessa ideia, CLB 4 é bem baixo, né? Uma nota de IELTS, assim, eu diria que seria ali um intermediário e o 6 já é um pré-avançado ali, para vocês terem uma equivalência. O CLB 4 é um Reading 3,5, né? Um Speaking e um Writing 4 e um Listening 4,5. Eu diria então que é pré-intermediário, mais baixo ainda. É um pré-requisito, na verdade, bem baixo, tá? O que mais você vai precisar apresentar? Você vai precisar apresentar também uma comprovação financeira, tá? E essa comprovação financeira, ela é diferente do Express Entry, o valor é bem mais baixo. Então, para quem é solteiro, $8.722. Para casal, 10.858, 3 pessoas, 13.348, 4 pessoas, 16.206, e vai aumentando um pouquinho de acordo com o número de pessoas da sua família. Pelo que eu estou vendo aqui, mais ou menos, pessoal, em torno de $2.000, mais ou menos, tá? Por pessoa, vai aumentando, né? $2.000 mais ou menos por pessoa. Exatamente, tá? E um dos pré-requisitos também é você ter uma oferta de trabalho nessas comunidades, tá? Então, por exemplo, você definiu, na verdade, qual o seu NOC e como você define o seu NOC. Você tem que olhar dentro do site da imigração mesmo o lead statement. Você precisa exercer, né? Precisa estar dentro daquele lead statement e você vai olhar as funções que estão dentro daquele NOC. Você tem que fazer uma grande maioria para aquele NOC ser seu, tá? Uma vantagem desse programa que eu encontro a sua oferta de trabalho na comunidade não precisa ser exatamente no NOC da sua experiência. Não precisa fazer esse match diretamente, tá? Então, exemplo, o seu level é um level B, tá? Em relação à sua experiência. Você level pode... O que você diz do NOC? O NOC, tá? Skill B, tá? Você pode ter uma oferta acima ou abaixo. Ele não precisa ser exatamente o match. Isso é importante, pessoal, e aliás, muito bom, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de comunidade aqui a partir de 3.700 habitantes, né? Uma delas que está aberta, né? Que é a Autona em Alberta, ela tem 3.700 habitantes. Então você não tem tanta oferta assim de emprego, né? Depois eu vou falar um pouquinho isso, onde é a preocupação da 3RA, tá? Mas assim, não precisar casar o que você tem de experiência anterior com o que você vai apresentar, com a oferta que você vai ter aqui, transforma completamente na minha concepção, Serena. E outra coisa também, assim, você tem que demonstrar a sua real intenção de morar naquela comunidade, né? Assim como o processo de província, a comunidade também quer ter certeza que você tem a intenção de ficar aí, né, e viver, tá? Então essa é uma parte bem importante. Você quer entrar um pouco na parte acadêmica? O que acontece, pessoal? Onde é a preocupação da 3RA? Né? É com a sua empregabilidade, porque como vocês viram, você viu aqui que no final, para você se qualificar, você precisa ter uma oferta de emprego, não é isso, Serena? Assim, a oferta de emprego ela é mandatória para esse programa. Ela é mandatória. Então, assim, não adianta se você ir para uma cidade de 3.700 habitantes que não tem nada a ver com a sua área ou com algo que você tenha desejo em fazer e tudo mais. Porque o que acontece, pessoal? Isso que a gente está falando aqui é um programa de imigração aqui do Canadá. Existem diversos outros, né? É aquela questão que a 3RA sempre fica batendo, né? Empregabilidade para onde você vai, empregabilidade para onde você vai, né? Porque é sempre um casamento, a gente enxerga, né, do processo de imigração com o trabalho, né? Ele sempre vai andar junto. Então, assim,
é interessante entender se o que você tem vontade de fazer ou a sua área é algo relevante nessa comunidade, né? Então, assim, quando eu fui analisar essas comunidades, porque quando vem um cliente para mim, eu quero ver um college desses das províncias rurais e tal. Uhum. Tá legal, amigo, o que você faz, o que você tem vontade de fazer e tudo mais, vamos ver como é que a gente vai encaixar isso aí. Porque a gente continua tendo aquele problema do visto de estudante ou não, Celina? Continua, claro. Que a gente precisa fazer um elo no que você vai estudar aqui com o que você tem de formação de background no Brasil, como é que você vai justificar isso. Uhum. Então a gente tem que fazer esse casamento, entendeu? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Existe uma comunidade que está aí liberada, mas a gente ainda não tem as regras dela. Aliás, eu acho que a gente devia ler as comunidades que já foram aceitas no programa. Então, tá bom, deixa eu só falar isso aqui rapidinho. Né, que é Castelgar, né, que é no West Kootenay. O que acontece? Você tem ali uma... West... Não, achei que era Kootenay, eu falei, não, eu só conheço West Kootenay. Mas, assim, você tem uma força muito grande da indústria de forest, de retirada de madeira, de tudo mais, de resort, de AS e tudo mais. Você é dessa área, uma área que você quer entrar? Não tem nada a ver comigo. Putz, então vamos ver uma outra comunidade. Aí falando aqui um pouquinho, a gente estava começando aqui de uma outra que já abriu, né, que é Sault Ste. Marie, né, em Ontário. Então, assim, é uma cidade que tem 73 mil habitantes, né, e eu sempre digo isso para os meus clientes, pessoal. O Canadá, entenda isso, tem 34 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, uma cidade pequena aqui, ela é muito pequena. Verdade. Eu não conheço Sault Ste. Marie. Já visitei o interior de Ontário, mas eu não conheço, né? E aí eu fui pegar uma cidade de 73 mil habitantes, eu peguei uma cidade aqui que eu conheço, que teria mais ou menos isso aí. Aí eu conversei com a Celina, falei, Celina, Tillawak tem 83 mil habitantes, aqui no interior de BC. Ela, nossa... Eu falei, só para a gente fazer uma referência. Então, assim, é preciso que entender. Então, assim, por exemplo, lá você tem produção de ferro, manutenção de aeronaves, produção de painéis solares e outras energias renováveis. Business tem algumas coisas interessantes em business. É claro, com 173 mil habitantes, vai ter uma empregabilidade de business de Toronto, né? Saúde também tem algumas coisas interessantes. Então, é preciso entender isso aí. Quem for, eu não tenho um ano de experiência, eu tenho que fazer o college... A 3R vai montar dessa maneira para tentar, né, ver um centro que é mais interessante para você, tá legal? Se você não precisar, né, do college, eu te dou essa recomendação. Analise a economia local, analise como você se encaixa nessa história, entendeu? Até para você ter felicidade naquilo que você faz, Sim. né? Eu costumo dizer que assim, o trabalho da 3R não é só te trazer para o Canadá, é te manter aqui. E o grande X dessa questão é encaixar a sua empregabilidade com onde você vai morar aqui, tá certo? Porque você passa 8 horas do dia trabalhando, né? Então você tem que ter felicidade nisso aí. Então lembre, esse programa é bem interessante. A gente tem que ver se é para você esse programa, entendeu? Porque existem diversos outros programas, já. Vai lá, Celina. Tá? Então vamos lá. A gente vai ler para vocês, na verdade, as comunidades que já foram aceitas, tá? E aos poucos eles vão abrindo, né? Então nós temos North Bay em Ontário, Sudbury em Ontário, Timmins em Ontário também, Sault Ste. Marie que já está aberto, Thunder Bay, dia 1º de dezembro eles vão começar a colocar as vagas, vão começar a colocar os pré-requisitos dessa comunidade específica, Brandon em Manitoba, Altona em Manitoba também, que é uma comunidade que já está aberto, tá? Nós temos Moose Jaw em Saskatchewan, Claresholm em Alberta, Vernon em BC, e nós temos algumas cidadezinhas que compõem o West Kootenay que você acabou mencionando. Existe uma faculdade que vocês trabalham lá já tem bastante tempo também, exatamente, né? Exatamente. A gente tem alguns alunos lá. Mas a gente sempre manda para lá pessoas que têm a ver com o perfil daquela cidade, né? Sim, isso é bastante importante. A empregabilidade é importante, né? Com certeza, né? Então, assim, aberto mesmo agora, a gente tem Thunder Bay, né, Celina? Sault Ste. Marie e Altona. Essas três são as que estão abertas. A 3RA tem college em Sault Ste. Marie e Thunder Bay. A gente não tem em Altona. Na verdade, pra ser bem sincero, eu não sei nem se tem college lá, porque é bem pequenininho. Perfeito, tá? Então, pessoal, eu falei um pouco da parte federal, tá? Onde vocês vão ter que cumprir com o pré-requisito de 1 ano de experiência de trabalho, seja NOC 0, A, ou B, C ou D, tá? Caso você não tenha esse 1 ano de experiência de trabalho, você tem que ter uma formação, tá? Naquela comunidade. Inglês,
francês, né? Parte financeira, equivalência pelo menos de um high school. Passada essa parte, a gente tem que entrar agora na questão de você mandatoriamente ter uma oferta de trabalho para poder ingressar nesse programa. Eu vi ali que tem uma pergunta perguntando isso aí para o Rodrigo, né? Ao terminar um college de 2 anos, posso aplicar direto para o PR sem oferta de emprego? Não. Não. Por isso que é bem importante essa questão do seu perfil com a sua empregabilidade, com a cidade, né, Rodrigo? Isso é bem importante. Exatamente, tá? Então, mesmo que você se forme lá, você vai precisar ter uma oferta de trabalho, vai precisar ter um empregador que vai te dar esse suporte junto com a comunidade para você seguir no plano de residência permanente. Lembrando, gente, é um projeto piloto de 5 anos, tá? Então, isso tudo tem que acontecer. Deixa para depois, daqui a 4 anos. Exatamente. Se você pensar, daqui a 4 anos eu vou estudar, já não vai dar tempo. Mas talvez renovem também, nunca se sabe em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Além de atender todos os critérios... A minha experiência com a migração desse ano, com depois não. Se você se encaixa agora, faça. Apesar, digamos, que você se qualifique por todos os requisitos da parte federal, não quer dizer que você vai ser chamado, porque você vai agora preencher os requisitos da comunidade e do empregador que vai te fazer a oferta, ok? Como eu falei, cada comunidade vai ter sua própria regra, tá? Nós levantamos das 2 comunidades que já está aberto. Eu vou precisar pegar minha cola, porque são alguns detalhes, eu vou precisar para poder passar para você. Eu já estava às 4 horas da manhã estudando isso aí. Exatamente, que é programa novo, é muita coisa, tá? Vamos lá, começando pelo programa Sault Ste. Marie em Ontário, tá? Segue um sistema de pontuação onde você precisa atingir pelo menos 70 pontos ou mais para você ser interessante, tá? Como que vai funcionar? Se você tiver uma oferta de trabalho numa lista específica de NOR que eles colocaram aqui, você já tem 55 pontos, ok? E a lista é bastante grande, tá? Eles te dão pontuação também por questão de idade. Então, 18 a 36 você tem 6 pontos, 37 a 47 você tem 3, e acima de 48 anos você passa a não pontuar mais por questão de idade, tá? Os velhinhos estão sempre prejudicados nessa aí. Nessa comunidade. Não necessariamente no processo todas, né, federal. Não, mas processo... já é bem alto, né, para você gerar Sim. 48 anos. Sim, exatamente. Então, se você tem experiência profissional no NOC relacionado anteriormente, você já começa a pontuar um pouquinho mais, tá? Deixa eu ver. Se você fez um curso pós-secundário, você pontua. Se você possui um imóvel dentro da comunidade, possui 8 pontos. Se você tem um aluguel, né, que você está alugando um imóvel dentro da comunidade, você tem 4 pontos. Se você tem laços... está residindo no imóvel no momento da aplicação. Aí você tem 4 Exatamente. Pontos. Se você tem laços pessoais estabelecidos na província. Então, sinceramente... Na comunidade. Sinceramente, quando a gente for olhar essa questão de pontuação, eles te dão tudo, praticamente, para você ter mais pontos. Desde que você... Porque se você olhar aqui, pessoal, faz muita lógica. A lógica é que você é uma pessoa que esteja integrado com a comunidade e deseje ficar ali, ajudar a crescer essa comunidade. Porque uma coisa, ao estudar essas comunidades, uma coisa que eu notei é que elas estão em crescimento. Sim. Por razões econômicas, tem coisas acontecendo lá. Né? Tem empresas indo, tem algumas Até coisas... por isso que eles estão fazendo esse projeto piloto, Exatamente, porque senão eles não estariam fazendo, né? Então eles querem ter certeza, né? Vamos botar assim, que você tem interesse pela província. Então você... Vamos pensar de uma maneira prática. Então, por isso que, se você tem um imóvel, comprou um imóvel lá, vai subir a beça sua pontuação. Outra coisa, pessoal, imóvel nessas comunidades é muito mais barato do que cidade grande, tá certo? Então, assim, se você aluga o imóvel lá e mora, ou não mora numa cidade vizinha, você ainda aumenta a sua pontuação. Então, é bom estar sempre antenado nisso aí, né? Então, até por isso, eu acho que vai uma questão de adaptação, o trabalho é muito importante. Por isso, na minha opinião, essa exigência de você ter uma oferta de trabalho no local. E tem uma questão que muita gente pergunta, se eu visitar, né? Por exemplo, quando fala de províncias, agora não mais se eu visitar aquela província, eu ganho pontos no processo da província? Muitas vezes não, mas nessa comunidade de Ste. Marie, sim. Então, se você faz uma visita exploratória, ok? E passou pelo menos 5 noites e você visitou 2 empregados nos últimos 3 anos, você também está ganhando pontos. Sinceramente, eles estão fazendo de tudo para que você ganhe pontos. Não é tão difícil chegar nesses 70 pontos, tá? Se você tem um acompanhante... É fácil desde que você realmente esteja interessado pela comunidade. Eu achei uma coisa bem inteligente a maneira Exatamente. que eles montaram.
Se você tem um acompanhante, esse acompanhante também pode agregar pontos com a oferta de trabalho ou ter se formado lá. Então, são coisas que vão te ajudando nessa pontuação, tá? Como aplicar especificamente nessa província? Primeiro, você vai ter que encontrar uma oferta de trabalho no site deles. Você vai aplicar para o emprego e você vai começar o seu contato diretamente com o empregador, tá? Vai passar por esse processo de seleção. Uma vez essa parte formalizado, tá? Esse empregador, ele vai preencher os formulários e ele vai entregar a você e a comunidade, onde vai acontecer o restante do processo, tá? Primeiro no site, depois por e-mail e uma vez recebendo a recomendação da comunidade, a gente aplica a residência permanente. Tá? Uma coisa que a gente procurou e nós ligamos também para as comunidades, por isso ainda sem resposta, é se vai ter uma taxa, se eles vão cobrar uma taxa de processamento, mas nós não temos essa resposta. É novo mesmo, gente. Tá? Inclusive tem comunidade que fala assim, olha, você tem que falar com o fulano, manda um e-mail para ele. Eu tô assim, meu Deus. Liga para casa do prefeito. A gente vai falar diretamente com uma pessoa. Ele tá lá. Exatamente. E uma coisa que é importante, que tanto, né, na comunidade de Saint-Marie quanto de Autônoma que está aberto, vocês vão precisar ter um currículo em formato canadense. Eles exigem isso. Tá? Então, essa é uma parte bem importante. Para quem não tem, tá na hora de começar. Daqui a pouco eu vou passar, na verdade, uma promoção que a gente vai estar fazendo. A Mariana do Get the Job vai ajudar a gente nisso, para colocar, né, currículo de todo mundo dentro do formato canadense. Tá? Perfeito. Outra comunidade dentro da província de Ontário, que é Thunder Bay, não temos nada ainda. Eles vão colocar no dia 1º de dezembro e provavelmente a gente vai atualizar vocês também no momento que eles colocarem. Passar algumas informações sobre Thunder Bay, tá legal? Não sobre o programa, mas sobre a comunidade, tá? Uma comunidade um pouco maior do que Sault Ste. Marie, tá? Ela tem em torno de 110 mil habitantes. Ela também é no interior de Ontário, mas Thunder Bay é um pouco mais longe de Toronto. Ela fica a 16 horas de Toronto, enquanto Sault Ste. Marie fica a 8 horas de Toronto. Um ponto que eu acho interessante sobre Sault Ste. Marie, ela fica na divisa com os Estados Unidos. Do outro lado é uma cidade pequenininha também, né? Mas ela fica na divisa. Thunder Bay fica na beira do Lago Superior, então, para quem gosta de lago, é legal. Como eu disse, é um pouquinho maior a cidade. Ela é a maior região metropolitana do noroeste de Ontário. Algumas... olha aí o que eu falo sempre, pessoal. Eu sempre falo para meus clientes, tratem bem seus professores, né? Um dos maiores empregadores da cidade é o college e a universidade local. Então, trate muito bem seus professores. Então, você tem algumas outras áreas aqui, produção de filmes, a saúde, né? Tem alguma coisa de tecnologia, que o tecnologia você tem tantas outras áreas em outros locais, eu não sei, claro, se for aquele local ali que você se identifica, né? Mas vai ser bem mais limitado do que outras áreas, tá? Então, forestry é muito forte, forestry é muito forte no Canadá, né? Retirada de madeiras e tudo mais. A manufatura tem muita coisa relacionada à empresa, a fábricas ali também, tá? E tem mineração, transporte, tá? Então é um pouquinho, eu sempre piso em ovos com centros menores aqui no Canadá, não tem nada de ruim com eles, só que a gente tem que buscar algo que seja legal para você, né? Para que não te frustre nessa caminhada do Canadá em termos de empregabilidade. A gente vê gente voltando, tá legal? Não cliente da 3RA, porque a gente tenta montar coisa organizada, mas a taxa existe, mas ela é bem baixinha, tá certo? Então, porque a gente se preocupa bastante com isso aí. Mas também para depois você se encaixar, porque, pessoal, pelo que vocês ouviram, eu vi que tem bastante pergunta igual aí relacionada do empregador. Você precisa, né, Celina, ter uma oferta de emprego, não é isso? Não é só ter um empregador, né? Esse empregador, essa oferta de trabalho ela tem que estar dentro da plataforma das comunidades. Tá? Então, isso a comunidade tem que ir aprovado aquela oferta, sim. E aquela oferta tem que ser sua, é isso? Sim, exatamente. Então, tem não é, eu tenho um empregador, serve? Não. A oferta de trabalho tem que estar na plataforma da comunidade, você tem que ter o assessment disso, né? O empregador já estava até olhando, por exemplo, a Autônoma, que é menorzinho, tinham pouquíssimas vagas dentro da plataforma. Claro, isso é um programa muito novo, né, Celina, também, né? E sabe o que é engraçado? Que a gente começou a ver o programa e tinha um cliente nosso que tinha um perfil perfeito. Na hora que, né, vamos marcar o call. Cadê a vaga? Já não estava mais. Né? Então é uma coisa também que, por isso assim, já cria, né, a província de autônomo, que é a próxima, a comunidade autônoma que eu vou falar daqui a pouco, ele obriga você a criar já o seu perfil lá dentro. Ele mesmo, o que ele faz? Ele linka, você vai encontrar a oferta, mas ele já olha e fala assim,
aquela oferta que você escolheu tem nada a ver, ele já elimina. Enquanto o Saint-Marie, ele deixa você, o empregador, seguir para depois você voltar para a comunidade, sabe? Então, cada comunidade tem suas próprias regras. É importante você seguir exatamente o que a comunidade te pede. Nem se eu tô falando besteira, você pode me corrigir, fica à vontade. Com certeza. Aí, como você faz sempre, né, quando eu falo besteira. Mas olha só, é interessante a pessoa, mesmo que ela esteja com esse foco, ela manter uma antena ligada num programa federal, claro, provincial, tá, pessoal? Porque mesmo para quem vem fazer o college dentro de uma província dessa, eu acho legal nunca... Comunidade, desculpa. Você falou tantas vezes província, eu sei. A gente vai ter que botar um papel, comunidade. Então, assim, é interessante você estar sempre antenado, para você não botar todos os seus ovos numa cesta só, entendeu? Porque, olha só, pessoal, para mim tem muita coisa muito fácil, muito boa aqui, que é a questão de, eu tô morando lá, tem um aluguel, já conta ponto. Nossa, eu fui visitar, já conta ponto, entendeu? Agora, assim, você precisa, na questão da sua oferta de trabalho, ela precisa ser aprovada pela comunidade, tá legal? Eles e têm você que olhar precisa o ser a pessoa que tá que recebeu. E outra coisa, né? Foi como eu falei, mandatoriamente, tá? A oferta que você recebeu e com a sua experiência, eles têm que bater de alguma forma, entende? Ele até te permite, muito legal, né, ter um skill acima ou abaixo, mas tem que ter alguma coisa ligada. Não tem, por exemplo, com uma pessoa que estudou business, experiência como business, aplicar para uma vaga de cozinheiro. Não tem como correlacionar os dois, a não ser que você tenha experiência como cozinheiro, né? Tem que ter alguma ligação, tá, gente? Não é qualquer trabalho e eu vou, né, porque lembrando que nada impede que eles vão fazendo mudança, alteração, melhorando, né? Isso é um projeto piloto muito novo, tá legal, pessoal? 3RA e Canadá estão sempre lançando as coisas, assim, trazendo para vocês as novidades e tudo mais. Mas é importante que vocês entendam que isso aí é bem novo, tá legal? Perfeito. Vamos lá, então a comunidade autônoma, tá? É por sistema de pontuação também, mas diferente de Saint-Marie, a gente não tem que fazer no mínimo 70 pontos. Quem pontuar melhor vai receber provavelmente a recomendação, portanto, que você cumpra com todas as regras, tá? E a mesma coisa, a intenção é que você more naquela comunidade, ok? Tem um site específico deles, onde vocês vão precisar criar o perfil de vocês, é uma coisa bem simplificado, vocês vão fazer o upload de um currículo em formato canadense, e ali você começa a explorar, né, as ofertas de trabalho dentro daquela comunidade. Pelo que a gente viu, acho que só tinham 6 ofertas agora, né? Parece, ok? Então, por exemplo, candidato que recebeu uma oferta de trabalho qualificado no setor de agricultura ou manufatura, 20 pontos. Isso já mostra pra gente que é um setor forte, provavelmente, naquela comunidade, né? Então, se você tem... Se eu falar uma coisa aqui rapidinho, quando, pessoal, eu fui analisar as áreas fortes das cidades, né? E a Celina me trouxe as ofertas, elas batem muito, né? Elas têm um casamento legal da questão as ofertas que a cidade está aprovando e as áreas fortes da cidade, né? Teria que ser, né? Exatamente. E candidato que receber uma oferta de trabalho qualificado no setor da construção, processamento de alimentos e serviços financeiros ganha 10 pontos, tá? Que mais? Se o empregador já está estabelecido pelo menos há 10 anos naquela comunidade e tem empresa com faturamento mínimo de 250 mil, já ganha mais 10 pontos. 50 mil ano, né? Deve ser. 250 mil exatamente, capital na cidade, né? Que tenha no mínimo 250 mil dólares de capital na cidade, tá? A oferta de trabalho qualificada oferece ao empregado um mentor local por pelo menos 6 meses, você ganha pontos. Sendo NOC 0A, você ganha pontos. Se você NOC C, você ganha pontos. Uma coisa que eu não falei. Quando eu mencionei que a sua oferta tem que ser ligado, né, ao seu NOC, podendo ser um nível acima ou abaixo, NOC D. NOC D tem que ser exatamente NOC D. Tem que bater, tá? A oferta com seu skill. NOC com a D experiência não tem que a pessoa tem no Brasil. Exatamente. Somente o NOC D, tá, gente? Então, tem muita coisa aqui, na verdade, que vai te ajudar a pontuar, tá? Se você tem família e você tem amigos, isso tudo te ajuda a pontuar melhor, tá? Pais, irmãos ou filhos, 20 pontos. Exatamente, bastante coisa. Porque mostra, na verdade, se você tem isso tudo, você tem muito mais chance de você se adaptar, né?
Ok, e o cônjuge do candidato possui nível superior em uma área de formação que pode atender às necessidades de mão de obra daquela comunidade? Também pontua. Tá? Então, novamente, idade. 25 a 35 a 38 anos de idade, tá? Na data da aplicação, ganha pontos também. Então, essa comunidade já tem restrição dos 38 para você ganhar pontos. E se for mais novo que 25, aí os novinhos aí não se deram bem, não, hein? Não. Mais novo que 25 não ganha esses 10 pontos a mais. Para não ter uma série de pontos aí, pessoal. Isso é só uma das coisas. Exatamente, tá? E a mesma coisa, a comunidade vai exigir que você tenha Gostei dessa comunidade, hein? Eu fico brabo, né? Só os novinhos que se dão bem, né? Eu já tô meio velhinho. Você não ganha nada dessa barba comunidade. branca, não ganha Vai nada pra Samarri que você tá ganhando alguma coisa ainda. É verdade. Tá? Vamos lá. Vamos às perguntas, que tem muita coisa, senão não vai dar tempo da gente responder. Vamos lá. Começando pela pergunta do João, né? Eu tenho quase 18 anos de experiência de trabalho em manutenção de aviões, sendo quase 2 anos interrupto nos últimos 3 anos. Então, você já tem 1 ano nos últimos 3, já tá cabendo ali, né? Uma das coisas que a gente precisa. Tenho um primeiro contato com o empregador em Samarri. Caso receba uma oferta de trabalho NOC 7315B, eu precisaria de uma nota do IELTS. O seu NOC é um NOC B, você vai precisar pelo menos de um CLB 5. Que é relativamente baixo. 4 no reading e 5 nas outras. Isso aí é intermediário. É um IELTS bem baixo. Tá? Então, ó, Samarri te quer. Cara, eu vou te falar, manutenção de aeronaves lá é uma das maiores indústrias de lá, tá? Então eu acho que o seu casamento aí tá bem interessante. Procura aí no Canadá para te ajudar a fazer o processo aí, eu acho que você tá bem encaminhado. Tá? Perfeito, vamos lá. Tem muitas perguntas, me ajuda. Ok, Celina, boa noite. Tenho curso de 2 anos e meio de recursos humanos, mas na instituição privada e pós-graduação, mas não tenho experiência. Será que funciona? Bom, o seu curso de 2 anos, ele foi nas comunidades que nós mencionamos? Porque se não foi, infelizmente... Não interessa se for pública ou privada, não vai alterar. Exatamente. Na verdade, por ser privada já não funciona. Que ela botou aqui, instituição privada. A menos se fosse pública, né? Se for Toronto, por exemplo, não vai... Toronto não vai funcionar. Tem que ser na comunidade. Exatamente. Uma graduação em administração serve? Com certeza serve, porque o mínimo requisito é que você tenha uma graduação equivalente a pelo menos high school na parte federal e você mostra 1 ano de experiência de trabalho, ok? Do Rodrigo a gente respondeu já. Respondemos. Pergunta do Anderson, administração tem vaga? Você lembra se você viu alguma vaga? É legal, eu vi sim. A administração até me surpreendeu. Só do Samarri eu vi bastante coisa, porque Thunder Bay ainda não soltou, né? Tinha bastante coisa ali em recursos humanos, em áreas administrativas, para um centro de 73 mil habitantes, até me surpreendeu, que tinha bastante coisa sim. Perfeito. Pergunta da Dione, como podemos encaixar os estudos nesse processo? Dione, foi isso que a Celina falou, né? É que assim, a regra geral vai permanecer a mesma. Se você for para lá fazer um curso de 2 anos, o marido pode trabalhar, os filhos têm direito à escola pública, você pede até 3 anos de PWP. Se for 1 ano, vai ser 1 ano, mais 1 ano. A única coisa que é interessante na questão do estudo, um a mais do que nos outros locais, é que se você tiver uma formação lá de 2 anos dentro das comunidades, você não precisa nem comprovar experiência de trabalho, né? Ou até um mestrado com duração menor, né? Exatamente. E você não precisa nem comprovar a experiência de trabalho anterior. Eu diria o seguinte, de repente, para uma pessoa bem jovem, a pessoa que não tem experiência nenhuma no Brasil, ou a pessoa sempre trabalhou como self-employed, porque não vale como experiência de trabalho, de repente o programa de estudo funciona. Nunca teve um empregador, né? Exatamente. Vamos botar assim, carteira assinada, mais ou menos. Que possa comprovar uma carta, contra-cheque, imposto de renda. Né? Exatamente. Eu fiz carteira assinada, pessoal, porque a carteira assinada eles não aceitam aqui, porque não existe carteira assinada no Canadá. Exatamente. Tá? Pergunta Priscila, Celina, nesse programa entra a questão do idioma francês ou tem que ser inglês? Não. As provas são IELTS General Training, que é inglês, CELP, inglês, TEF, francês e TCF, tá? Essas provas têm validade de 2 anos para você usar. Pode ser em inglês ou francês, é isso? Inglês ou francês, ok? Brandon, Manitoba está aberto? Não, Priscila, não está aberto ainda, tá? Então, peraí, acho que o Rony só a gente acabou respondendo, né? Se para aplicar é necessário ter já um emprego já garantido ou de um empregador. Então, tem que ter a oferta já, tá?
Luane. Só vou repetir isso aí, pessoal, porque, do meu entendimento, isso aí é a coisa mais importante, tá legal? É o único ponto negativo desse processo. Por isso que eu acho interessante sempre manter 2 linhas de pensamento ou mais, tá legal? Costumo dizer o seguinte, nós, quando aplicamos para a nossa imigração, nós fizemos de 2 maneiras diferentes, uma nunca saiu, até hoje. Se a gente tivesse feito de uma maneira só, até hoje nós não seríamos residentes permanentes no Canadá. Então é o seguinte, sempre é legal manter mais de uma linha de pensamento, tá legal? Se possível. A única coisa que eu vi mais difícil nesse processo é que a comunidade precisa aprovar aquela vaga e você precisa ser a pessoa que se encaixou naquela vaga, entendeu? Então tem as 2 coisas, mesmo se você se formar na região. O que é legal se você se formar na comunidade é que você não precisa comprovar de experiência anterior. O que acontece? Não é só você ter a sua oferta. Não é, peraí, arrumei um esqueminha aqui, o empregador vai me fazer a oferta e acabou. Não, a comunidade tem que te aprovar naquela vaga. Exatamente. Tá? Então, por isso que os currículos precisam bater. Tá? Vamos lá, pergunta. Quais são as áreas de boa empregabilidade de Samaria? Eu acho que você já falou sobre isso, falei. Né? Ok. É possível eu já ter feito o perfil e a oferta sem antes ter feito o IELTS? Não, é um pré-requisito. Então, se você não tem o IELTS dentro do seu NOC, você não vai conseguir, na verdade, se enquadrar na parte federal, tá? Ok, vamos lá. Cisne, boa noite. Na área da construção civil, instalador de Israel, tem chances? Provavelmente a área da construção. O trade é uma área muito boa aqui. Nós vimos vagas de trades a gente viu em Sault-Saint-Marie que é a que tem bem mais do que a Autona, né? Também ainda não soltou. Tem algumas coisas de trades ali. Tá. Tem uma pergunta aqui que pergunta sobre em relação à questão da idade, tá? Vai existir a questão da idade, uma limitação, não diria mais, você deixa de ganhar pontos. Então, dependendo de quanto você tem no total, se você compensar do outro lado, você... A gente tem diversos jovens clientes de 50 anos ou mais aqui. E a minha gerente de atendimento também chama atenção aqui. Trade tem Autona sim, tem vaga. Viu aí? Não é só Saint-Marie, não, tá? Vamos lá, que mais? Essa pergunta nós respondemos. Ok, eu sou gerente de hipermercado em uma grande multinacional. Tenho 36 anos, sou graduada em administração, logística e pós em gestão de negócio. Eu tenho chance? Sim, por que não? Né? Você tem a formação, você tem experiência de trabalho, dependendo da sua proficiência de inglês. Você tem chance sim, tem que achar uma oferta de trabalho, tá? Thalita, não tenho inglês suficiente para entrar no college, isso é com você. Tem opção de pathway no Sun College em Sault-Saint-Marie? A gente tá ali, então, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa. A gente tá há muito pouco tempo, vamos botar assim, quando mudou o entendimento da imigração sobre a questão do cônjuge trabalhar, né? O cônjuge trabalhar enquanto a pessoa está estudando inglês no college, foi quando a gente virou a chave no interesse maior. Porque as pessoas também viraram, porque assim, é muito mais burocrático. Abriu-se uma caixinha, né? Abriu-se uma caixinha. É muito mais burocrático e muito mais caro, né? O pathway do college, né? Então, assim, se você for solteiro, até te indicaria não fazer esse pathway dentro do college, né? Então, agora nós estamos estudando esses processos dos college, porque para a gente isso é muito importante, eles são muito diferentes. Tá legal? Então eu vou te pedir um grande favor para mandar um e-mail para info@3ra.ca. Se você puder pedir a sua gerente aí para colocar, aquela que puxou a minha orelha ainda há pouco, gente, entendeu? Aquela vai, pessoa, Paula, ajuda aí a botar. info@3ra.ca, que aí um consultor 3RA pode te ajudar com essa questão do pathway dentro do college, como ele funciona e tudo mais, tá legal? É uma caixinha que acabou de se abrir. Exatamente. E aí abriu-se outra caixinha que foram dessas comunidades. Então, assim. É muita coisa acontecendo, é muita mudança, na verdade. Nós sempre tem o cuidado de entender primeiro o processo, para fazer um webinar, né? E trazer o assunto a vocês, né? É isso aí. Perfeito, vamos lá. A pergunta dela é: Celina, eu tenho experiência de trabalho em nutrição industrial, porém não tenho proficiência em nenhuma língua. O que vocês aconselham? Vamos lá. Sem a proficiência, você não vai conseguir se enquadrar, tá? Então, estudar inglês ou francês. Eu diria, ou no Brasil ou aqui, no Canadá. Agora, vamos lá. Nessas províncias, quanto de francês deve-se falar? Não acho que seja muito. Elas são do outro lado, né? Essas cidades, pelo menos, que liberaram essas províncias, nossas comunidades, né? Elas são do outro lado, Quebec. Se você olhar Toronto, por exemplo, Ontário, se você olhar só de Saint-Marie eu não sei te dizer, porque se você olhar até pelo nome, talvez, ela
se você estudar a história do Canadá, você vê que tem uma faixa ali que foi colonizada pelos franceses. Eu nunca fui à cidade, para ser bem sincero, né? O que eu posso te dizer é que o francês fora da província de Quebec, ele aumenta muito a sua empregabilidade, porque você tem muita... Imagina, Montreal é a segunda maior cidade do Canadá, você tem muita empresa lá, muita. Então, assim, tem muita empresa que faz, em qualquer outro local do Canadá, que faz negócios, né, com Montreal. E tem muito pouca gente fora de Montreal que fala francês. Então, o fato de você falar francês fora da província de Montreal, claro, a província de Montreal é uma coisa que você precisa, né? Mas fora é uma coisa que pode aumentar demais a sua empregabilidade. Né? Então, eu acho que é um ponto bastante interessante. Eu acho que isso também responde um pouco a pergunta do Anderson, certo? Que ele tem administração, RH com experiência de 7 anos, mas só fala francês. Francês serve para você se enquadrar nesse programa perfeitamente. Não é? Cara, Anderson, eu, sendo bem prático aqui, estudaria o inglês, mas eu acho que você tem o fato de você ter francês é algo assim, você tem uma arma na mão. Ele te enquadra, tá legal? Beleza, ele te enquadra, resolve o teu problema de enquadramento, na questão da língua, e eu acho que ele aumenta bastante a sua empregabilidade, mas é legal você também desenvolver pelo menos um pouco esse inglês, né? Perfeito, vamos lá. A próxima pergunta é, se eu aceito a vaga, preciso me mudar imediatamente ou só após o PR? Vamos lá. É um processo de residência permanente, tá? A comunidade de Sault Ste. Marie, você só se muda, na verdade, começa a trabalhar após receber residência permanente. Em compensação, autônoma, quando você recebe, tá, o ok, a recomendação da comunidade, você aplica residência permanente, você já pode aplicar também uma permissão temporária para ir trabalhando. Legal. Então é interessante. Então depende da comunidade, tá? Diferente. Pergunta do Arthur. Um visto de trabalho porque eles te aceitaram para adiantar o seu processo. O que eu acho, na verdade, se a comunidade precisa, por que não fazer isso? Porque o empregado, isso facilita, isso faz muito mais lógica, gente. Porque, por exemplo, aqui você abriu 2 vagas de trabalho, não é isso? Para quando você está contratando? Ontem. Geralmente é isso que acontece nas empresas. Ninguém contrata para daqui a 6 meses, na verdade é essa. Exatamente. Vamos lá, pergunta aqui. Tenho 42 anos, bacharel em Direito, mas com pós na área de finanças e experiência de 20 anos e mestrando em negócios internacionais. Eu tenho mercado de trabalho no Canadá? Pergunta. No Canadá, com certeza. Bacharel em Direito, mas com pós em Finanças e experiência de 20 anos no mestrado em negócios internacionais. Bem legal. Esse casamento aí, Arthur, do Direito com negócios internacionais é algo fantástico, né? É uma das maneiras que a gente gosta de trabalhar com os nossos clientes aqui, que são advogados, já que essa é uma profissão mais difícil para você exercer a profissão no Canadá. O fato de você ser um advogado no Brasil pode te ajudar demais a trabalhar com negócios internacionais. Você tem diversas empresas que fazem negócios, né, com o Brasil, com a América Latina, né, e tudo mais, então isso aí pode te ajudar bastante. Eu acho legal a sua formação. Perfeito. Pergunta cola de emprego na área de negócio, finanças e economia em Sault Ste. Marie funciona? Tá, sim, tem emprego nessas áreas. A gente até falou disso ainda há pouco. Me surpreendeu, tá? Como é que é o nome da pessoa? Ivan. Dona Ivan, me surpreendeu até quando eu estava olhando as vagas de emprego da cidade, né? E aqui o interesse deles e tudo mais, tinha bastante coisa na área de negócios, né? Que por um centro de 73 mil habitantes eu esperava até menos. Positivo. Lembra de uma coisa, essas comunidades, vou repetir o que eu falei, elas estão fazendo isso aqui, pessoal, principalmente porque elas estão crescendo, estão vindo mais empresas, estão vindo mais negócios, né? Então, assim, é por isso que elas estão fazendo isso, então encaixa isso aí. O que acontece? Toda vez que lança um programa, né, o governo demora muito tempo para estudar para lançar o programa. Então, se não for algo que realmente tenha necessidade, eu acho que eles não estariam lançando. Tá? Tem isso também, tá? Uma outra coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, pensa o seguinte, pessoal, a imigração meio que funciona como uma empresa contratando. Imagina você ter uma empresa, você vai contratar, mas você vai contratar pessoas que você precisa. Você precisa de um contador, você não vai contratar uma pessoa de marketing, entendeu? Então, assim, eles jogam com o que eles têm necessidade, né? É por isso que eu falo para você se enquadrar logo, porque essa necessidade pode mudar. Sim. E você pode dançar. Tá.
Vamos lá. A outra pergunta do Ivan também em relação a mercado de trabalho, né? Acho que a pergunta dele é mais se existe mercado de trabalho no ramo de transporte vertical em Saint-Saint-Marie, tá? Sim, tem diversas vagas nessa área. Vamos lá. Pergunta do Diego. Curiosidade, aqui é transporte vertical. Engenheiro que trabalha com alguma coisa ligado à manutenção de engenharia elétrica? Pelo que eu entendi que ele colocou? Não sei. Tá? Diego, sou formado em letras, professor de inglês e espanhol na área de educação. Tem vagas? Tenho 39 anos, tá? Eu acho que pelo que nós vimos também tinha vaga nessa área, sim. Pessoal, comece a entrar no site dessas comunidades, vocês vão ver quais são as vagas. O que está lá hoje não quer dizer que amanhã esteja, então fiquem entrando para vocês verem se é algo de encaixe, né? Thunder Bay, uma das maiores, para vocês terem uma ideia, né? Um dos maiores empregadores da comunidade é o college, né, e a universidade, ou seja, a educação é um dos maiores empregadores da região. Eu acho que isso aí acaba te ajudando a te responder. Tá? Uma pergunta da Priscila que eu achei bastante interessante. No caso, estou no Brasil, tá? E tenho experiência na área de saúde. Como vou aplicar ter empregador se teria que chegar no Canadá para fazer a validação da minha graduação, tá? Você vai precisar olhar, na verdade, os requerimentos da vaga para ver se vai exigir que você tenha revalidação mesmo para você poder exercer, tá? Uma coisa que nós vimos vagas de engenheiro. Eles não exigem que você tenha revalidação. Você trabalha como técnico. Eu vi também na área de saúde, eu vi bastante coisa na área administrativa de saúde. Agora, que também Priscila, você não precisa ter revalidação em vários casos para exatamente. exercer. Priscila, no seu caso específico, você colocou que você tem formação na área da saúde, tá? E experiência. Existe um programa também chamado Caregiver, que eu já fiz uma live alguns meses atrás. É um programa também novo, tá? Que foi lançado em junho, onde pessoas que têm experiência de trabalho como caregiver ou formação naquela área, como oferta de trabalho, também é um caminho para residência permanente. Você vem trabalhando primeiro, ele não é preso ao empregador, né? Ele é preso ao NOC, e aí você pode mudar de empregado caso você precise, completando 2 anos você aplica para residência permanente. Isso é um pouquinho prático aqui. Vou vender meu peixe, mas assim, não é porque. Quanto custa a sua consultoria? Depende, vale. Mandar uma romena assim do valor. A Express custa $120 de 20 minutos, e tem a de 40 minutos que custa $195. Legal. Você imagina esse tamanho desse projeto? Você vai gastar, sei lá, $200. Você não acha que vale, não? Você tá entendendo? Não, é assim, pega todas essas informações. E se for bem organizado, 20 minutos serve, porque eu falo rápido, sou prático. Então, eu já joguei para cima, vai gastar $200 canadenses, sei lá, uns 600 e poucos reais. Eu acho que é muito pouco para dentro de um projeto desse, pessoal. Costumo dizer assim, a Celina foi trabalhar com a imigração porque nós contratamos um consultor de imigração para fazer o nosso processo, né? Como os novos residentes do Canadá que somos, a gente já está aqui há mais de uma década, mas eu ainda considero um novo residente permanente. Eu acho muito válido você fazer essa consultoria para você ter um norte, porque de repente aquilo que você está pensando, você não se encaixa, então é um negócio muito melhor, você vai gastar menos dinheiro, você vai fazer um negócio que você se encaixa melhor. Eu acho o maior de todos os investimentos, assim, o maior em termos de grandeza e o menor em termos de valor que você pode fazer dentro dessa história. E é exatamente isso que eu faço na minha consultoria, né? Eu pego, na verdade, todo o seu perfil, eu faço algumas perguntas pertinentes e eu vejo qual o melhor plano, né? Se tem um plano de imigração direta, se tem alguma província, se tem alguma comunidade, se tem algum programa que não faz parte do programa federal, não sei. A gente tem que abrir, na verdade, para diversas possibilidades. Depois você decide se você quer contratar eles para fazer o processo de vocês dentro daquele planejamento que ela fez ou não. Mas eu acho que assim, a consultoria, eu acho que qualquer ser humano que até que pense em vir direto para college, porque seja, daí vai fazer. Porque, eu sei que eu tenho que fazer college, tá? Não sei o quê. Tá bom, a 3RA vai te ajudar com o maior prazer do mundo, tá legal? Tem consultoria gratuita de educação com a nossa equipe e tudo mais. Mas assim, se a sua intenção depois é imigrar para o Canadá, gastar $200 para você entender onde você está no quesito de imigração, eu acho muito pouco. Sabe por quê? Porque mesmo a Celina ela pode te dar um norte. Você está vindo para cá estudar isso, então você tem que fazer isso, isso, isso. Depois que você fizer isso, você já vem para cá com uma coisa engatilhada. Assim, seja você sozinho, ou mais ainda se for a família, é um investimento, é uma mudança muito grande. Eu acho que quanto mais seguro você puder pisar aí, melhor. Muito obrigada. De nada, manda a sua gerente de vendas aí, que eu conheço que é terrível me agradecer. Mas eu falo do fundo do coração, pessoal.
Pergunta do Celso. A agenda da Celina tá cheia, tem para um mês aí, não precisando mais não. Mas Pergunta do Celso. Tenho 55 anos. A minha idade irá influenciar no momento de galgar um emprego? Meu planejamento é estudar e trabalhar. O que você acha? Aí entra comigo, Celso. Olha só, grande Celso. Uma das coisas que você não coloca dentro de resumir, né, aqui de currículo no Canadá é a sua idade. Existem algumas áreas em que a idade é importante. Eu costumo citar muito uma que foi a que eu vim para o Canadá, que é piloto. Eu vim para o Canadá fazer um curso de piloto. Então, assim, nessa idade tem influência, entendeu? Mas são raríssimos em business e na maioria das profissões a idade ela não tem. Aqui não tem muito aquela cultura do Brasil de eu vou contratar uma pessoa, ela trabalha tanto tempo, eu mando ela embora e eu vou contratar uma por menos, um mais novo por menos. Isso não existe no Canadá. Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer, tá legal? Então, assim, para o mercado de trabalho, eu acho que a sua educação, a sua experiência de trabalho, isso tudo vai contar muito mais ponto do que a sua idade. Não se coloca fotografia, nem sexo você coloca em currículo aqui no Canadá, e muito menos a idade. Celso, procura uma live que eu fiz com o Eduardo. Ele veio estudando com 50 anos. Advogada a vida inteira. Brincando, eu tô quase lá, então posso sacanear. Então também. ele conta um pouco da história dele. Então é completamente possível, sim, tá? A gente tem diversos clientes. Tem um cliente que hoje em dia um grande amigo nosso, né, que eu falo que ele é velho, né, ele falou hoje que ele gosta de passas. Eu falei, cara, você tá velho. Né, ele tem 51 anos, já se colocou no mercado de trabalho. A mulher dele que também é velha, tem 47 anos. Só porque ele está assistindo, né? Só porque ele está assistindo, porque eu tô quase nessa idade também, então eu posso sacanear. Também se colocou no mercado de trabalho super bem e tal. Então, assim, não se assuste muito com a idade em relação ao mercado de trabalho, não. Com exceção de algumas áreas que você imagina, eu falo do piloto, mas é porque aí você tem que ter exame de saúde, algumas coisas. Existem algumas outras áreas que também tem isso. O pessoal tem muita pergunta em relação ao mercado de trabalho, tá? O que acontece? Como eu falei, entra no site das comunidades e vejam as vagas, tá? As vagas podem mudar o tempo todo. Quem for estudar, a 3RA vai te ajudar com isso, tá legal? Mas quem não for estudar, tá? De novo, gerente de vendas, coloca o meu e-mail aí também, tá? info@3ra.ca e a gente pode te ajudar com a parte educacional, tá legal? Agora, quem não for, faça essa pesquisa por você, eu te encorajo muito a fazer isso aí, tá legal? Entrar faz uma pesquisa, o bom e velho Google tá aí para ajudar bastante, né? E entender quantos habitantes tem nessa cidade. De repente, tenta fazer essa cidade tem, sei lá, 73 mil habitantes. Qual cidade eu conheço que tem ou tem próximo de 73 mil habitantes, entendeu? Leve-se em consideração, pessoal. Eu adoro me enfiar aqui, BC adentro, eu viajo pra caramba, eu adoro. Né? Eu vejo, assim, tem muitas comunidades que são muito pequenas, entendeu? Então, entenda isso bem para você saber onde você está pisando. De preferência, deixe um plano B também em mãos, por causa da questão da oferta de emprego e tudo mais, para que dê tudo certo, encaminhe da maneira que vocês queiram. Vamos lá, pergunta do João. Gostaria de entender melhor, por favor. Aplicando o programa de Samahi, havendo uma aprovação do processo, eu receberia um PR ou Work Permit? Por quanto tempo eu estaria vinculada à comunidade? Vamos lá. O processo é de residência permanente, tá? Samahi, ele não autoriza você a chegar primeiro temporariamente, então você chega como residente permanente. Não existe um tempo mínimo ou máximo que você fica vinculado a uma comunidade ou província. Agora eu já estou falando de um modo geral. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não transparecer, né, que nós usamos, na verdade, aquela comunidade, aquela província. Por isso que antes eles vão fazer uma análise bem grande se você é o perfil da cidade, você tem toda essa parte de adaptação, a gente fala, tão mole ganhar ponto, mas se você ver, faz muito sentido aquilo ali, né? E aí faz bastante sentido aquilo ali. E depois é isso que a Celina falou. O Canadá tem muito essa coisa de acreditar em você, né? Agora, assim, eu costumo dizer que até o momento que não acreditam. Eles acreditam tanto que nas comunidades, se eu não me engano, Altona, eles falam o seguinte, se a sua esposa tem experiência de trabalho, manda um currículo. Manda um currículo. Não é assim, manda carta de referência. Não, manda currículo. Entende? Então, eles acreditam em você até que você prova o contrário, né? O Canadá é bastante assim. Agora, assim, a última coisa que a gente quer é que lá na frente você tenha algum problema. Então, de repente, numa renovação de PR, alguma coisa assim, imagina, você já está aqui trabalhando legal no Canadá, já está tudo certinho, comprou casa, carro, caramba, 4.
isso pode trazer algum problema lá na frente, né? É raro acontecer, né, Celina? Mas, é bom estar preparado, uma coisa né? que acontece. Né? Vamos lá. Última pergunta do Eduardo, tá? Se eu terminar de estudar em Montreal e consigo uma oferta de trabalho em alguma comunidade rural, posso me mudar para lá? Com certeza. Se você cumpre com os pré-requisitos federal, ok? E você cumpre com os da província e você tem um match nesse emprego... Comunidade, né? Comunidade. Oh, meu Deus. Ah, da hoje eu tô indo nas comunidade, forras, naquela outra live aí. você pode sim, tá? Não importa. Ok? É a mesma coisa que você vai se encaixar aí. Se você tiver experiência de trabalho fora, no Brasil, por isso que eu perguntei lá no início para a Celina, essa experiência de trabalho precisa ser na comunidade? Aquele 1 ano? Não precisa. Não precisa. Pode ser em qualquer lugar. Não precisa. E você pode aplicar estando dentro ou fora do Canadá também. Não importa. Ok? Claro, mas para quem está na comunidade ganha mais pontos. Para quem visitou ganha mais pontos. Família. Então isso tudo a gente tem que ficar ligado, tá? Quem tem aluguel, comprar uma casa. Exatamente. Bom, para quem tem interesse nesse programa, tá? A gente tem uma oferta para quem está assistindo a gente nesse webinar. Olha que beleza. Como vai funcionar, tá? O primeiro passo importante é ter certeza que você cumpre com os pré-requisitos da parte federal. Para isso, nós temos que fazer um assessment da sua experiência de trabalho, né, dos últimos tantos anos que é exigido, para saber, olha, o meu NOC é esse, o NOC da minha oferta é esse, eu tenho um match ou não, tá? Isso é uma parte bem essencial. Então, o que nós, né, colocamos nesse pacote é fazer entender se você se qualifica, fazer o assessment do seu NOC, né, que é para te dar o NOC da sua experiência de trabalho. Não só isso, mas nós vamos, dentro de 30 dias, te mandar as vagas das comunidades, exatamente, monitoradas, onde você provavelmente teria link, tá? Então, vai ser esse nosso trabalho. Durante 30 dias, para quem contratar esse serviço, você vai receber os links de trabalho que provavelmente você se qualifica. O valor dessa assessoria, no preço normal, são de $1.200, tá? Para quem está assistindo a gente no webinar de hoje, se você contratar até dia 5 de dezembro desse ano, de 2019, o valor será de $900, ok? O que a pessoa tem que fazer? A pessoa, na verdade, tem que enviar um e-mail para a gente pelo e-mail do contact, que é contact@ime-canadá.com. Gerente, coloca aí na tela, por favor, gerente. Tá? Não só isso, a gente também tem, tá, uma pessoa para indicar para vocês que é de confiança nossa, inclusive que participou, né, com a gente nos congressos pelo Brasil, que vai poder também te ajudar em relação ao seu currículo. É porque o currículo precisa ter um formato canadense. Precisa. E o currículo, na verdade, tem que bater com a vaga, né? E é legal que, assim, isso aí já vai te ajudar não só para esse programa, mas para uma empregabilidade dentro do Canadá. Exatamente. E mesmo que, por exemplo, você comprou, né, esse pacote com a gente, por um acaso você não se qualificou ou não encontrou nenhuma oferta do seu interesse, porque tem isso também, né? Todo esse assessment de experiência de trabalho, esses NOCs, você usa para qualquer outro processo de residência permanente. Para processo Saskatchewan, que tem um NOC específico. Então, se você saber como qualificar a sua experiência de trabalho, vai te servir para muitos outros processos. Perfeito. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado vocês que assistiram, tá? Obrigado, deixando pessoal. Novamente o nosso contato, que é o contact, contact@ime-canadá.com, e da 3RA, que é info, né, de informação, info@3ra.ca. Perfeito, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.